Parece que é deselegante falar da minha menstruação em público, porque a verdadeira biologia do meu corpo é real demais. É legal vender o que uma mulher tem entre as pernas, mas não é tão legal mencionar suas entranhas. O uso recreativo deste corpo é considerado uma beleza, mas sua natureza é considerada feia. Esse poema é da autora Rupi Kaur. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 137. Menstruação é assunto de todo mundo, com Mariana Bettioli. Então, vamos lá. Hoje a gente está aqui com a Mariana Bettioli, que é obstetriz, especialista em saúde íntima e CEO da Enciclo. Sim, aquela marca de coletor menstrual que eu confesso que sou completamente apaixonada. A primeira vez que eu ouvi falar, obviamente, foi a Enciclo, que foi a primeira aqui no Brasil, né? E foi o que eu usei durante muito tempo, durante o meu período menstrual. Então, Mari, muito obrigada por aceitar o convite. Se apresenta um pouco mais, conta um pouco mais da sua história. Eu sou Mariana Bettioli, sou obstetriz, sou profissional de saúde e sou também fundadora da Enciclo, né? A primeira marca de produtos reutilizáveis para menstruação do Brasil. Então, apesar de parecerem coisas completamente diferentes, elas estão totalmente interligadas. O meu negócio é cuidar da saúde das mulheres, né? Saúde íntima, feminina. Então, eu consigo fazer isso através da minha profissão como obstetriz e também como CEO na Enciclo, desenvolvendo produtos para menstruação. E como é que você chegou nesse local, né? De trabalhar com isso, assim? Você sempre trabalhou como obstetriz ou você antes tinha alguma outra profissão e acabou migrando para isso? Minha primeira formação foi em administração de empresas. Então, é um caminho um pouco mais cheio de obstáculos até chegar onde eu tô agora. Mas na minha vida pessoal, muitas coisas aconteceram que me despertaram em mim essa vontade de cuidar das pessoas, de trabalhar oferecendo serviços, soluções, informações para ajudar as mulheres a se conhecerem melhor, a terem mais saúde, liberdade e tudo mais. Foi principalmente durante a gravidez e o parto do meu primeiro filho. Me despertou muito essa vontade, sabe, de cuidar, eu percebi o quanto eu não sabia, o quanto as mulheres não sabem sobre o próprio corpo e o quanto isso é importante na hora que a gente vai não só ter um filho, mas viver no dia a dia, né? Então, isso me despertou para começar a olhar um pouco mais para a área da saúde, e aí me formei como obstetriz e montei em Enciclo também. Legal, que bom. É bem interessante perguntar a trajetória das pessoas, né? A minha irmã, já falei aqui algumas vezes, ela é doula, e foi o que começou a me despertar também para querer entender um pouco mais, né? Entender o meu próprio ciclo, ganhar um pouco mais de autonomia, porque até então a menstruação era aquela coisa que eu tinha que lidar, né? Eu acho que para a maioria das mulheres é assim, é uma coisa que a gente tem que lidar e é isso. Lidar, simplesmente no dia a dia a gente deixa passar e vai, torce para não ser tão ruim, e a gente entende pouco de como funciona, por mais que na escola a gente aprenda um pouco, né, de como funciona o ciclo menstrual, a gente realmente não sabe como funciona de fato, né, a gente experiencia e mesmo assim a gente tenta, talvez, não sei se é a palavra certa, mas esconder muito dos sintomas, do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando durante cada fase do ciclo, e isso acaba dificultando muito a gente, inclusive, a viver, né? Então, eu queria começar, na verdade, falando básico para introduzir ainda mais esse assunto, que é, a maioria do público desse podcast são mulheres cis, e a gente sabe que essa nossa luta diária começa pelo nosso próprio corpo, já que a gente é martelada diariamente com falta de informação, que é isso, né? A gente convive com isso, mas não sabe o que significa de fato, o que acontece de fato. E falta de pesquisas, né? A gente tem muito descaso, muita diminuição da nossa existência, simplesmente porque a gente não funciona da mesma forma que um homem cis funciona, né? A gente tem um ciclo que é totalmente diferente de um ciclo de um homem. E ainda tem muito tabu, né? Quando o assunto é o útero, é a fertilidade, é a menstruação. Então eu queria saber, né? Você tem muita prática de campo mesmo, de encontrar com as pessoas para conversar. Então conta pra gente o que você mais ouve e já ouviu nas suas experiências com educação em saúde, quais são as maiores fake news, vamos usar o termo do momento, com relação ao corpo com útero. Olha só, você falou da escola, né, que a gente aprende sobre menstruação na escola. A gente aprende numa aula de ciências por 50 minutos, lá na 7ª série, depois ninguém nunca mais fala sobre isso.
E a gente aprende normalmente de um professor que consegue explicar em linhas gerais mais ou menos a biologia do negócio e pronto. É muito pouco reduzir a menstruação, não só a menstruação, não, o ciclo menstrual, o funcionamento do corpo feminino em relação a essa parte reprodutiva a 50 minutos, quando você tem 13 anos de idade, é muito, muito pouco. Então, as pessoas crescem, passam uma vida inteira sem ter sido expostas a informações corretas. Isso não faz parte, né? Deveria ter na escola um programa um pouco mais aprofundado para falar sobre várias outras questões, as questões emocionais, essa oscilação hormonal e também sobre a higiene, né? Higiene menstrual, desfazer alguns tabus. E aí, outra coisa que você disse que faz sentido que a gente precisa ligar, a questão dos estudos. Ok, estamos em 2022, muita coisa já se estudou sobre o corpo feminino, mas é muita coisa recente e várias outras que não foram estudadas. Então a gente ficou fora, né, dos livros de anatomia por muitos anos. Descobriram agora, acho que semana passada ou retrasada, que o clitóris, ao invés de 8.000 terminações nervosas, tem 10.000 terminações nervosas. Então, pensa assim, no corpo inteiro, né, do ser humano, que grandes descobertas foram feitas recentemente no termo mais básico dessa anatomia. Claro, porque o clitóris começou a ser estudado agora muito recente. Ele simplesmente era uma parte do corpo que estava inexistente ali na medicina. Então, os estudos nunca foram tão direcionados para essas questões de útero, vagina, hormônio e menstruação. A gente está engatinhando ainda nessas descobertas em termos de ciência. Ainda tem muita coisa para se descobrir. E quando a gente fala, então, do campo médico, a gente está engatinhando. E em termos de população, de forma geral, aí piorou. Aí ninguém sabe nada ainda, porque se nem os cientistas sabem tudo, imagina a população de forma geral, sendo que tem ainda uma coisa que, adicionando a isso, deixa tudo um pouco mais desafiador, é o fato de ser um tabu muito grande, tá ligado à sexualidade, tá ligado a muitas questões de gênero. Então eu falo que na obstetrícia, se você for parar para pensar, conhecendo um pouco, né, de todas as áreas da medicina, é a área que menos se pratica baseado em estudos, em evidências científicas. É uma área da medicina que ela vem carregada de muito tabu e de muitas crenças que vão sendo passadas de um para o outro. Então é aquele professor que passou para o outro, que vai para o outro, que vai para outro aluno, que vai para o médico, não sei o quê, na clínica funciona assim, e pronto, ninguém questiona muito e acaba se tomando decisões sobre o corpo baseado mais no achismo, na história, na cultura, do que de verdade na ciência. Isso até hoje em dia ainda é assim. Porque, na minha visão, está muito ligada a essa questão da sexualidade e do poder da mulher dentro da sociedade, né? O espaço que ela ocupa. Então, como é que a gente, olhando para trás, faz essa ligação? Lá atrás, a gente não ocupava nenhum espaço, né? Então, como é que ainda também é muito recente a participação das mulheres dentro da sociedade, é uma coisa que também ainda não está finalizada. Então, justamente por isso tem essa grande diferença entre pessoas que menstruam e pessoas que não menstruam. Ainda se a gente for falar, né, do universo das pessoas transgêneros, então aí piora. Aí a gente não está nem gatinhando ainda, é embrionário o negócio. Sim, é interessante, né? Não invalidando as culturas populares, que tem muitas coisas que realmente são verdade, que acontecem, mas eu acho que dentro da história da humanidade, como eu falei no último episódio que a gente falou sobre câncer de mama, né? Os estudos do corpo feminino são tão recentes que muita coisa a gente ainda tem que descobrir para conseguir entender o que acontece de fato com o nosso corpo, né? E aí eu falei também no último episódio sobre a minha endometriose, que eu fui diagnosticada tem 1 ano e eu ainda tenho uma condição crônica também no útero. Aí vem a questão de, tipo, o que é normal, o que não é normal dentro de um ciclo, né? Porque desde quando a gente é adolescente, desde a nossa aula de biologia ali, com 13 anos, e na época eu mesmo nem menstruava, então já era uma coisa fora da minha realidade, porque eu só via as amigas contando e não tinha a minha própria experiência, mas a gente está acostumado a ouvir que é isso, dói, e a gente vai ficar mal, e a gente vai ter dor de cabeça, e a gente vai ter cólica, e vai baixar a pressão, e a gente tem que conviver com isso, né? Mas tem muita coisa que não deveria ser normalizada e não é normal durante um ciclo, né? Fala um pouco mais sobre isso. Olha só, essa sua história é a prova viva de que tem muita, muita coisa para ser falada, porque até o próprio diagnóstico de uma endometriose, ele é muito prejudicado porque a gente aprende que é normal sofrer, que
muito, né? Sinto muito, nasceu mulher, paciência, vai sofrer pro resto da vida. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Então a gente não pode aceitar os desconfortos que as mulheres passam assim como uma coisa natural. Não é porque nós menstruamos que nós temos que sentir dores horríveis, que nós temos que deixar de fazer as coisas que nós gostamos de fazer, que temos que ficar com vergonha de algum processo do nosso corpo. Nós historicamente, né, somos muito acomodadas, tivemos que nos acomodar e ficar aceitando que a vida é assim, a vida é assim. Não, não é assim mesmo. E as pessoas só vão conseguir perceber que tem algo de errado, ou alguma coisa importante acontecendo no corpo delas, se elas puderem comparar o que é normal e o que não é, como você falou. Como é que a gente vai saber quanto de cólica é normal, quanto de cólica não é normal? A cólica é um sintoma super importante. Então, não é assim, tenho cólica, fico sem fazer nada porque não consigo sair da cama de tanta dor. Isso não é normal, não é normal. Então, falar sobre menstruação, falar sobre saúde íntima é também dar para as pessoas a informação que elas precisam para saber o que é normal, o que não é e saber quando procurar ajuda. Além de ter a questão do empoderamento, né? Você precisa conseguir perceber que tá errado, não é ok deixar de fazer um monte de coisa durante 25% da sua vida. A gente menstrua por 40 anos, praticamente uma semana por mês. Isso dá quase 25% desses 40 anos que nós vamos menstruar. Se a gente for deixar de fazer atividade física, se a gente for deixar de usar uma roupa que a gente gosta, viajar, sei lá, passear, dormir tranquila, qualquer coisa, é muita privação e tá errado. Não, se você for deixar de fazer alguma coisa, que deixe de fazer porque você não quer fazer, mas não porque você não pode se sentir privada. É uma privação de liberdade, é muito básico, né? A gente está falando de uma coisa muito básica, mas importante. Se estamos engatinhando, vamos engatinhar direito. Sim, e tem aí dois pontos, né, que são talvez opostos a isso, que uma é a sacralização da menstruação, como se é isso que acontece, se é sagrado, então a gente tem que viver o máximo possível deste momento e ficar mais introspectiva e né, se fechar dentro de si para entender o que está acontecendo com o seu corpo, que vem muito ali de coletivos de sagrado feminino, que não tô aqui para falar mal disso, mas para criticar esse ponto da sacralização da menstruação como algo, como se... Acho que vem muito dessa ideia também do cristianismo, de algumas religiões, de que, tipo, Deus faz tudo perfeito e sabe como faz, então o nosso corpo funciona desse jeito. Então, já ouvi coisas do tipo, você só sente dor porque você não aceitou ser mulher, você não aceitou a sua menstruação, o que é bastante dolorido de ouvir, por sinal. Dolorido de verdade, principalmente para quem tem endometriose. E também no outro oposto de tipo, caramba, não, eu preciso fazer tudo, eu preciso estar funcionando, eu preciso fazer tudo que, né, eu quero fazer um monte de coisa, não vou parar de jeito nenhum, não vou ouvir nada do que tá acontecendo, vou me entupir de remédio e vou seguir a vida. São dois opostos que estão aí como alternativas, né, para entender melhor o nosso corpo. Olha, os dois opostos, na minha visão, não ajudam em nada para que a gente se sinta bem e consiga aceitar. Tem muitos tons de cinza nesse meio do caminho, né? E as pessoas são muito diferentes, e essa é a parte interessante do negócio, a gente aceitar o que cada um está vivendo em cada momento. Então, para mim, pode fazer sentido uma coisa hoje, mês que vem não faz mais. E não vai fazer para você e para outra. Então, acho que o ponto não é olhar para esses dois extremos, mas é olhar para dentro de si, né? A nossa verdade dentro de cada uma de nós é que vai dizer, dar o tom do que a gente está disposta a fazer ou não. Primeiro, que você falou, né, dessa questão mais do sagrado, da menstruação e tal, ok, eu acho que tem muito valor de você, desse movimento de trazer a menstruação como uma coisa natural, que faz parte, que a gente tem que aceitar, que é maravilhoso e tal, mas a gente não precisa achar maravilhoso, e tá tudo bem. Ninguém precisa amar menstruar, não precisa. Tá tudo bem, às vezes a gente também olha pro céu, tá chovendo e fala, puxa, eu não queria que tivesse chovendo, não é por isso que você acha a natureza horrível, você só não queria que chovesse naquele dia. Então, ok. Eu acho que o ponto é trazer a opção e a liberdade. É fazer com que as pessoas primeiro descubram o que está certo e o que está errado, o que é normal e o que não é, com aquilo que está acontecendo no corpo delas. Aí a gente anda mais na parte de saúde. É importante. Não é porque você não está morrendo de cólica porque você não aceitou ser mulher. Não, é porque você tem uma condição de saúde que precisa ser tratada. Então, vamos deixar a ciência cuidando dessa parte. Mas na outra questão, por exemplo, de pessoas que
tomam hormônio a vida toda ali para não menstruar ou para ter controle de quando vão sangrar, porque precisam performar de uma forma, né, dentro desse sistema todo, o que eu também super entendo, muito difícil, né? A gente está inserido num mercado que exige de nós uma produtividade muito grande, um ritmo muito grande, muito acelerado, e nem sempre a gente está disposta a isso, porque tem fases do ciclo que dá vontade de desacelerar um pouco, que você fica mesmo mais introspectiva, que você fica mais reflexiva. Mas aí o bacana é poder aproveitar o máximo de cada fase. É conseguir entender o que cada fase tem de característica e como eu posso organizar a meu favor a potencialidade que cada fase tem. Então, se durante ali a fase perto da ovulação eu tenho muita energia, estou muito produtiva, então vamos marcar coisas que, né, que eu possa usar dessa característica, dessa energia que eu tenho nessa fase. Numa outra fase que eu estou mais introspectiva, ou então que eu estou mais buscando conexões com as pessoas, estou mais favorável para uma conversa empática, mais conexão mesmo. Então aí marcamos mais. Claro que não dá para montar um calendário de trabalho, de estudo, ou sei lá que atividade as pessoas fazem baseada na menstruação, mas saber disso, entender isso, ajuda para que a gente não precise se cobrar tanto. Então, falar, puxa, por que eu não estou conseguindo hoje? Não está conseguindo porque você está sem energia, é normal, o teu corpo está cuidando de outros processos ali. Então, a gente entender isso ajuda para que a gente performe melhor e aproveite melhor cada coisa e se respeite um pouco mais, né? Mas do lado de fora, acho que vem uma outra questão, nesse outro extremo, né? Tá bom, então a gente faz essa lição de casa toda, a gente consegue entender as nossas fases, a gente se permite algumas coisas e, enfim, segue tudo numa boa. Como é que fica o mundo do lado de fora nos cobrando de ser sempre linear, né? Como se a gente estivesse na fase ali pré-ovulatória a vida inteira, né? Ia ser bom, né? Ia ser bom. Com a libido lá em cima. Libido lá em cima, cheia de energia, a pele ótima, o cabelo brilhando, disposta. Não que as outras fases não tenham coisas boas, tem coisas maravilhosas nas outras fases, mas essa daí é a que mais cabe no mundo que a gente vive hoje. É o que mais se encaixa, é o que mais a sociedade toda quer de nós, que a gente esteja sempre nessa fase, o que é impossível. Mas aí entra a falta de informação também para as pessoas que nos cobram. Então, falando, né, não só de nós que menstruamos e não sabemos como funciona o nosso corpo, que dirá quem não menstrua vai entender que tudo isso que nós estamos conversando. Não sabem. São pessoas que de verdade passaram aqueles mesmos 50 minutos só ouvindo o professor na 7ª série. Isso é tudo que eles sabem sobre menstruação. Então, ao mesmo tempo que é ruim essa cobrança, é fácil de entender o porquê que ela acontece. É falta de informação. Então, para mim, tudo volta na questão da informação. Nós temos que falar sobre todos os aspectos da menstruação. E do que envolve a pessoa que tem a menstruação, né? Não é só a menstruação, tem uma pessoa ali que está menstruando, a gente tem que falar sobre ela e tudo que envolve a vida dela. Sim, inclusive, eu não sei se você viu, tem um vídeo do Porta dos Fundos recente sobre isso, sobre uma mulher no ambiente de trabalho, ela vira pra colega assim e fala, ai, acabei de ficar menstruada, tem como você me emprestar um absorvente, alguma coisa assim? Eu não sei se você viu, é bem recente. Não vi ainda, não. Saiu, deve ter um mês, não sei, foi um pouco antes das eleições. E aí rola um todo, não, pelo amor de Deus, ninguém pode saber que você tá menstruado, porque, tipo assim, ambiente de trabalho, maioria é homem, como é que o que o chefe vai achar? Fala que você tá tendo um infarto, fala que você tá tendo qualquer coisa, mas não fala que você tá menstruado. Eu vou ver até se eu coloco um trechinho aqui do vídeo. Ju, eu acho que eu menstruei, tento sorvete pra me emprestar. Cocaína? Não, tem cocaína não, mas eu pego um pila pra tu mais tarde. Vou parar com isso? O que é isso, gente? Vem cá. Você tá maluca? Tu fala isso aqui dentro do escritório, cheio de homem aqui. O que tem o problema ter homem aqui? Ué, você quer que todo mundo saiba que você tá menstruada? Que tem sangue saindo da sua xereca. Queria que tivesse saindo do cu, é da xereca que sai, é normal. Normal pra mim, normal pra você, mas não é normal pro Cezinha, do financeiro. É engraçado porque, é óbvio, né? Agora eu, com quase 34 anos, não consigo me imaginar passando por essa situação. Mas é totalmente a situação época de escola, assim. Era aquele desespero. Pelo amor de Deus, alguém me empresta um casaco. E tudo muito escondido, né? Porque como rola se fosse essa droga, vergonha. né? É um traficante passando. É como se fosse droga.
traficante de absorvente, assim. Esse é um grande problema das pessoas que menstruam, que é sofrer com esse ritmo todo, né? De escola, de trabalho, de 40 horas semanais, com pouco tempo de respiro e espaço para cuidar do nosso corpo, para descansar quando precisa descansar, né? E aí você tem uma desigualdade de gênero que só aumenta, que vai ficar sempre essa distância, esse gap entre os gêneros, né? Principalmente no mercado de trabalho, mas também muito nas escolas, porque muitas meninas têm que faltar aula durante o período menstrual porque não tem absorvente, porque tá tendo muita dor, não tem remédio, né? Já tem esse preconceito enorme com a menstruação que a gente não pode falar sobre ela, e ainda tem essa diferença de rendimento, né, que é comparativa com as pessoas que não menstruam, com a expectativa dos empregadores, né, a nossa capacidade de trabalhar. Então, se a gente é uma mulher cis ou uma pessoa que menstrua, a gente já tá nesse lugar de, tipo, você não vai conseguir render o tanto quanto o fulano que tá aqui que não menstrua, né. E eu fico sempre me perguntando isso, assim, mais uma vez, essa coisa da medicalização, né, o quanto que a gente tá se medicalizando cada vez mais, tá trabalhando cada vez mais, e quanto talvez a gente não devesse, era tipo, vamos todo mundo desacelerar. Vamos lutar pelas 30 horas de trabalho semanais pra ver se a gente dá conta, sabe? Pra dar essa igualada. Essa questão que você falou das escolas, né, e isso começa a estar na adolescência, mas tem várias outras situações, é uma questão de desigualdade de gênero. E aí eu não falo só a menstruação, a higiene menstrual, porque as pessoas faltam na escola, como você falou, por falta de absorvente. Então, muita gente não tem absorvente ou não tem o cuidado adequado, né, na parte de saúde. Ou as escolas que não tem banheiro, não tem papel higiênico, não tem condição para uma pessoa que está menstruando se cuidar naquele momento. Então, essa situação é gravíssima, né? Essa pobreza menstrual tem muitas implicações para essas pessoas. E no outro âmbito também, de pessoas que têm condições de comprar absorvente, isso não significa que elas estejam no mesmo nível das pessoas que não menstruam. Muito pelo contrário, elas continuam, claro que em proporções infinitamente diferentes daquelas que não têm condição financeira para comprar, mas assim, imagina, talvez você tenha até passado por isso, né? Na minha experiência, eu passei e sei de muitas pessoas que tinham essa questão, na escola principalmente, né? Porque tinha e ainda tem aquele pânico, meu Deus, será que alguém vai saber que eu tô menstruada, né? Aquele segredo que você precisa manter. Como é que uma menina fica ali, sentada na sala de aula, ouvindo lá o professor de matemática explicando a equação, e ela pensando, botei esse absorvente às 7, são 10h30, não chegou a hora do recreio, eu não consegui trocar ainda, hoje é o dia que vem mais, será que vai vazar? Se eu levantar da cadeira e tiver manchado? O pensamento dela tá no que está acontecendo, no medo que ela tem de no absorvente não dar conta, ou de estar manchando a roupa, ou se ela trouxe outro, se ela tem outro para trocar, enquanto que a pessoa que não menstrua e está sentada ali do lado dela, né, um menino ali que está assistindo a mesma aula de matemática, onde está a cabeça dele? Então, imagina isso durante anos e anos e anos, quantas de nós, e eu diria que quase todas, já passaram por situações dessas, de se distrair por conta da menstruação. Então, sempre é como se fosse uma mochila pesada que a gente carrega nas costas para tudo que a gente precisa fazer. E quando a gente carrega um peso nas costas, a gente não vai tão longe quanto se a gente estiver mais leve. Isso não é só na adolescência, na vida adulta também. Você vai fazer uma reunião, vai participar de um evento, você vai fazer uma apresentação, a tua cabeça está 100% na apresentação ou está pensando, que roupa eu vou botar que não vai marcar, porque a hora que eu virar para mostrar não sei o que, será que na minha bunda vai dar para ver o absorvente? E se eu tiver que trocar, não sei se vai dar tempo, se a reunião se estender, hoje eu tenho fluxo muito intenso, eu tenho endometriose, a cada 2 horas eu tenho que ir ao banheiro. Qual é a produtividade dessa mulher perto de uma outra que não menstrua, de um homem que não menstrua, principalmente, né? Que nem passa pela cabeça que isso existe. É muito diferente. Então, ter soluções que resolvam pelo menos esse problema, que pensar em trocar de absorvente o tempo inteiro, se preocupar com vazamento e ter que ir ao banheiro toda hora, já é um grande passo. A gente tira esse peso, né, das crianças, das meninas adolescentes, né, das pessoas jovens e também das pessoas adultas que também continuam até lá perto dos seus 50 anos, passando por essas mesmas situações em diversas ocasiões. Tá? Outra coisa, esporte. Vou correr uma maratona. Meu Deus, a maratona vai cair no dia que eu menstruo. Não dá. Vou fazer uma viagem.
lua de mel, casei, ai, já era, vou menstruar, e agora, meu Deus, vou tomar quanto de hormônio, porque eu não posso menstruar, porque... Não, qual que é o problema de você menstruar? O problema não é Uhum. você menstruar, é o que você vai fazer com o sangue. Então, é separar as duas coisas. Uma coisa é a menstruação e todas essas questões, a outra é, dá para dar conta desse sangue? O problema é só o sangramento? Então, vamos resolver o sangramento, o resto fica mais fácil. Aquela máxima, né, que a gente sempre repete, que é se os homens cis menstruassem ou engravidassem, a maioria dos problemas já estariam resolvidos, porque assim, não teria condições de ser igual, sabe? Você ilustrou perfeitamente, eu já passei, nossa, eu nem sei quantas vezes já passei, quantas vezes já coloquei papel para ajudar o absorvente, até eu começar a usar o B, quando eu comecei a usar o B, eu usava o B com absorvente. Aí quando chegou o copinho, eu usava o copinho com absorvente. Assim, a combinação para dar conta. E hoje em dia eu tenho o privilégio de trabalhar de casa, então o dia que eu sei que eu vou ficar menstruada, eu nem levanto direito mesmo, fico lá deitada, pelo menos as primeiras horas, assim, até eu sentir como que vai ser o ritmo, porque cada ciclo é um ritmo diferente, uma quantidade de sangue diferente. E tem que ter muita conversa, que é o que a maioria das pessoas não tem, né? Eu tenho que conversar isso com meu parceiro o tempo todo, assim. Ainda mais com endometriose. Tipo, cara, esse mês tá complicado, esse mês vai ser difícil, esse mês não vou poder ir, não vou conseguir ir pra uma festa, não vou conseguir, né, sair. É Tem que prestar muita atenção. debilitante. É É debilitante, é muito. debilitante. Tipo, é um privilégio poder escolher isso, né? Poder escolher quais momentos eu vou ficar em casa, quais momentos eu vou sair, quais momentos eu vou me exercitar. Eu sempre fiz muito exercício, então também era uma questão de, tipo, hoje em dia eu já penso, tipo, fazer exercício regular, pagando, tá muito caro no Brasil. Então eu penso, será que vai valer a pena? Tipo, natação, sabe? Natação, eu vou ficar uma semana sem ir, pô. E aí eu tenho que pagar mensalidade, meio ruim. Tinha que ter por diária esse negócio. O negócio de pagar mensalidade não tá dando certo, gente. Vamos rever isso, né? Porque é complicado. Não dá. O meu fluxo não dá conta. Nada dá conta do seu fluxo, porque Nada dá conta do meu fluxo. É todo mundo em que todo mês eu tenho que pensar sobre isso, como você falou, né? Todo mês a gente tem que pensar sobre isso desde a adolescência e é pesado. ainda bem que agora você teve o diagnóstico, então já é o primeiro É. passo para começar a buscar uma solução para isso tudo. Mas quantos anos Uhum. você passou vivendo situações que você fala, mas a vida é assim, ser mulher é assim? Sim, é muito injusto, né? Ainda mais quando você tá sem as informações, você fica, caraca, é muito injusto ser essa divisão tão grande, essa desigualdade de gênero tão grande. E é mais injusto ainda quando a gente pensa nas pessoas que não têm esse privilégio que eu tenho, né? Não tenho o dinheiro que eu tenho pra comprar as coisas, os absorventes, não tenho o dinheiro que eu tenho pra poder ficar parada durante 4 horas num dia por mês, num dia de trabalho, né? E eu estava olhando algumas pesquisas, né, sobre o assunto e eu achei a pesquisa de vocês, junto com a Espro, que é o projeto Novo Ciclo, que aponta que 32% das entrevistadas já passaram por alguma situação de falta de dinheiro para comprar absorvente. E essa impossibilidade de comprar o item básico de higiene íntima já fez com que 20% faltassem à escola e 11% não comparecessem ao trabalho. E tem essa questão de que aqui no Brasil o absorvente é item de cosmético e não item de saúde, né? Exatamente, o coletor menstrual também. Então os impostos são mais caros. Essa pesquisa que nós fizemos foi muito interessante, deu para ver detalhes de realidades que, por mais que eu, por exemplo, já estude menstruação e estou, né, completamente submersa nesse assunto, me surpreendi com muitas coisas. Essas pessoas muitas vezes não têm dinheiro para comprar absorvente e outras vezes, como você mesmo falou, ó, você já passou por situação dessa e nunca teve uma condição tão difícil, né, financeira que te impedisse de comprar, de pegar aquele monte de papel e enrolar no negócio, na calcinha, porque os substitutos dos produtos para higiene menstrual, então muita gente acaba usando alternativas que não são nada saudáveis, né? Vai de tudo, até folha seca acontece, miolo de pão, muita coisa ruim. E também usar de forma errada. Você viu agora recentemente essa modelo famosíssima dos Estados Unidos, super rica, aparentemente bem informada, que ficou 3 meses com absorvente interno e desenvolveu a síndrome de choque tóxico. Em questão de saúde, olhando para essas pessoas que
por causa do dinheiro ou por falta de informação, tem as duas realidades, acabam usando os produtos para higiene menstrual de forma errada. Então, ficam muito mais tempo com o absorvente, ou porque não sabem, ou porque não tem dinheiro para comprar outro. Seja interno ou externo, eles têm um tempo certo para ser trocado, não pode ficar mais tempo, tem consequências disso. Mas como é que as pessoas vão saber? Elas não sabem. Alguém um dia falou lá naquela aula de ciências o que acontece com o sangue ali no absorvente quando a gente fica mais tempo, e as bactérias e os fungos, o processo todo de decomposição e que abafa a vulva e deixa a vagina também muito mais quente. Ninguém falou nada disso. Então, aí a menstrua, dava o pacotinho ali e falava, pronto, vai aí. É doido porque não falar sobre a menstruação é não falar sobre sexualidade, tá? Uma coisa atrelada à outra, né? E é um tabu tão grande, que você não pode falar, porque você não pode falar muito da vulva pra que não tenha essa conversa sobre a sexualidade, que tá intimamente ligada com a questão da menstruação, né? E é curioso que é isso, tem mulheres que usam, né, pedaço de pano, jornal, miolo de pão, e tem diversas infecções por conta disso, mas eu citei usando papel higiênico, mas assim, não a maior parte, mas uma grande parte das minhas amigas fizeram isso, pelo menos nos primeiros meses, porque estavam com vergonha de contar pros pais, ou pra mãe, né, principalmente. Usar papel enrolado na calcinha, nós fizemos uma vez uma enquete na Enciclo, deu mais de 90%. Mais de 90% das mulheres já usou papel higiênico enrolado ali, seja por falta de absorvente, seja porque foi pega desprevenida, ou não tinha, ou não quis contar, não quis pedir. Não, é um tabu enorme, assim, são vários relatos, né? Tem a pesquisa que vocês fizeram que é incrível, que eu vou divulgar também no nosso blog para todo mundo poder olhar, mas tem as vivências, é só perguntar. Se você é um homem cis que está ouvindo, quiser saber mais, pergunte para suas amigas mulheres o que elas já fizeram para poder tentar esconder ou disfarçar uma menstruação, porque é uma coisa bem, bem comum, né? E a gente só fica sabendo das coisas depois que a gente tem alguma infecção. Eu por sorte nunca tive, mas que você tem uma infecção, que você tem qualquer outro problema. Inclusive tem vários absorventes, tem mulheres que têm alergia, absorvente o tradicional, né, de algodão e plástico, que mulheres têm alergia e não sabem, descobrem muito depois, porque isso não se conversa sobre isso, né? Então é bem tenso. Porque também é normal ficar com coceira, com a pele vermelha, irritada, tudo isso é normal. Todo mundo fala, é normal. Tá tudo dentro do pacote menstruar, tá toda essa coisa ruim. Mas não é para ser, não é outra coisa que tá errada. Tá? Tem alergia, tem coceira, ficar com a pele vermelha, brotoejo. Alergia como qualquer outra alergia. Precisa ser tratada, precisa evitar aquilo que causa alergia. É igual quando tem neném, né? Tem neném que tem alergia a vários tipos de fralda. E você troca a fralda porque ele tá com alergia àquela fralda específica, né? E a mesma coisa com os absorventes, assim. Então é muito bom a gente ver que hoje em dia tem alternativas, né? Como o coletor, como as calcinhas, que também tem que ser bem utilizadas e bem lavadas. E os absorventes de pano também, que retornaram com isso, né? Dos absorventes de pano, que também é muito interessante. São alternativas mais sustentáveis ao absorvente tradicional. Sim. Conhecer quais são as nossas opções é muito importante. Então, nós precisamos saber que hoje existem várias opções para a gente cuidar da nossa higiene menstrual. Você sabendo os pontos positivos e negativos de cada uma, entendendo as características de cada produto, a forma correta de usar cada um deles, aí você consegue fazer uma escolha consciente, né? Ninguém é obrigado a usar nada. Você só precisa saber tudo o que existe, quais são os benefícios e as desvantagens de cada método, e aí você escolhe aquele que faz mais sentido para você naquele momento. Pode ser um hoje, pode ser outro amanhã. Porque tem isso também. Essa é a autonomia que as pessoas precisam ter para poder escolher como cuidar da própria higiene. É uma coisa que a gente fala pouco também, é o quanto que o nosso ritmo, o nosso corpo vai mudando ao longo da vida, né? Uma mulher de 25 anos não menstrua igual uma mulher de 30 anos, de 35 anos. E ainda tem as outras questões relacionadas ao útero, né? E, mais uma vez, a gente precisa falar muito, tudo isso que a gente está falando, essa desigualdade, a gente fala primeiro de desigualdade de gênero, mas vem junto à desigualdade social, que está atrelada à desigualdade de gênero, que é a questão da pobreza menstrual, né? Se a gente está num país, né, que tem mais de 1 milhão de mulheres sem banheiro em casa, sem água tratada, e milhões de pessoas que vivem em locais que não têm coleta de esgoto, como que a gente dá vazão para esse problema, para essa falta de absorventes ou para os absorventes que estão lá e não tem para onde ir?
né? Não tem para onde você jogar fora. Primeiro a gente precisa saber que existe, né? Depois que a gente vê, não dá para desver. Então, precisa ver. A gente precisa falar sobre isso. Todas as pessoas precisam saber que isso existe. Sabendo que isso existe, a gente consegue começar a conversar sobre o que pode ser feito, então, para resolver. A pobreza menstrual é seríssima. É um caso que não... Agora faz o quê? 1 ano e meio, 2 anos, nem isso, que começamos a falar mais sobre pobreza menstrual no Brasil. Ela existe desde sempre, né? Mas agora começaram a falar um pouco mais, o que é ótimo, e a gente precisa, foi bom você ter trazido esse assunto aqui também, sabe? A gente precisa falar muito sobre isso, para trazer debates, discussões, profissionais de diversas áreas, para que a gente possa chegar em algumas soluções que melhorem esse problema. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa envolver iniciativa pública, privada, educação e mídia. Na mídia, a gente precisa trazer esse assunto, a gente precisa informar as pessoas. Então, o que você está fazendo aqui, o que a gente está conversando agora, até os grandes canais de televisão, e, enfim, precisamos falar sobre menstruação, precisamos usar a voz que nós temos para fazer essa informação chegar para mais pessoas. Na parte de educação, a gente precisa quebrar o tabu da menstruação. Muitas pessoas de, sei lá, mais de 40 anos ainda acham que não podem lavar o cabelo menstruada, que não pode cozinhar quando está menstruada, que se passar o sapo vai acontecer sei lá o quê, sabe? Umas coisas doidas que vão sendo carregadas de geração para geração, e isso a gente só vai conseguir quebrar com informação vindo da mídia e das escolas. Então, as pessoas logo no início da adolescência ou até antes precisam saber sobre o processo da menstruação e tudo aquilo que ele envolve, inclusive a parte de igualdade de gêneros, de social, econômica, saúde, tudo que está relacionado à menstruação, isso precisa fazer parte da grade curricular ali, sei lá como é que eles organizariam isso, mas os jovens precisam ser informados. Não só os que menstruam, os outros também. Todas as pessoas precisam saber o que acontece. Com metade da população mundial passa por isso. Como é que... Não é um detalhe. Não é um negócio que só 10% do pessoal lá na Indonésia. Não, a gente está falando o mundo inteiro, metade passa por isso. Então, precisa ser falado. Iniciativas privadas que possam ajudar a combater a pobreza menstrual através de não só doação de produtos, mas também de informação, de trazer, de falar sobre isso, sabe? Usar aquilo que a gente consegue para poder melhorar um pouquinho essa situação, é de pouquinho em pouquinho. E iniciativas públicas, que eu falei por último, mas seria o mais importante, porque é uma questão de saúde pública, é uma necessidade básica das pessoas que menstruam, é conter esse sangue, ter uma boa higiene íntima para poder viver, é muito, muito, muito básico. Então, é dever do Estado prover esse tipo de cuidado para as pessoas. Por exemplo, eu não quero dizer que sexo é opcional e menstruação é obrigatório. Não que eu acho que as pessoas não devam transar, não está longe disso, mas entende que no SUS é distribuído preservativo de graça já há muitos anos para as pessoas. O que é ótimo, precisa mesmo ser, e que tenha cada vez mais e chegue em cada vez mais lugares. Mas concordo que absorvente também deveria, ou coletor menstrual, produtos reutilizáveis, enfim, qualquer coisa, precisa chegar para as pessoas. Por que a gente não vai tratar a menstruação da mesma forma? Por que não faz sentido oferecer isso? Então, de repente, colocar na cesta básica, oferecer nos postos de saúde, nas escolas, algumas iniciativas agora de alguns governos, algumas prefeituras estão começando a liberar alguma verba para que as escolas consigam oferecer os produtos para os jovens ali. E no meu ponto de vista, e aí eu tenho que defender meu peixe, né? Gente, para pensar um minutinho. Por que a gente vai usar muito recurso público para uma coisa que vai para o lixo dali a alguns dias? Se a gente pode investir em soluções que vão durar muito mais tempo, ao invés de você pegar, sei lá, 30 milhões de reais ali para uma cidade X, vai comprar absorvente. Tá bom, e mês que vem faz o quê? Não adianta nada resolver um mês da pessoa. Você precisa de uma política ou que consiga recurso suficiente para manter o abastecimento desses produtos mensal para toda a população, ou então soluções reutilizáveis, o que seria muito mais econômico para os cofres públicos se a gente oferecesse soluções reutilizáveis para as pessoas que têm um mínimo de condição de higiene para poder se cuidar durante esse período. Com certeza. Eu fico pensando muito, né? Eu usei
uso ainda, mas usei durante muito tempo o coletor, e ele funciona muito bem, mas ele precisa de água, né? Ele precisa de uma higiene mínima para que as pessoas possam usar. Então tá tudo atrelado, essa desigualdade social, essa desigualdade de gênero, tá tudo ligada uma coisa com a outra, e tudo com base no corpo das pessoas que menstruam, assim. A educação com relação a isso também está atrelada a todos os tabus que estão relacionados aos nossos corpos. Então, é um problema muito maior e muito grande. E eu queria saber, uma curiosidade, na verdade, eu não pesquisei, mas tem um documentário Absorvendo o Tabu, né, falando sobre problemas menstrual na Índia, que é muito interessante. Eu acho que a gente já mencionou aqui, mas que ganhou o Oscar há alguns anos atrás, de curta. E eu queria saber se você sabe de algumas outras iniciativas, na verdade, em outros países que têm tanto iniciativas públicas quanto privadas que têm com relação a isso. Tem vários países que já andaram muito mais do que o Brasil. Então, falando até do que você comentou agora há pouco sobre os impostos, né? Então, vou falar que minha realidade como empresária também, dentro da Enciclo, a gente paga quase 28% de imposto. Uhum. Então, imagina a que valor eu poderia oferecer os produtos que a gente faz se eu não tivesse uma carga tributária tão grande. Talvez fosse acessível para muito mais gente. Então, ser classificado como cosmético atrapalha tudo. Então, teria que, como vários países têm, isenção fiscal para produtos de higiene menstrual, assim como tem incentivos fiscais para quem produz alimento, para quem produz remédio, enfim, itens básicos para a saúde da população. É importante, não pode ser considerado um artigo de luxo, uma coisa opcional. Não, ele é um item básico de saúde pública, então ele precisa ser taxado como tal, e não como comparado com vários outros produtos que não são tão básicos, né? Então, tem vários países na Europa, principalmente, que não taxam produtos de higiene menstrual. Tem políticas públicas para distribuição de produtos para a população que precisa. É que nesses outros países não tem essa questão da água, por exemplo, que você falou, sabe? Porque a água é mais básica ainda. Então, assim, você querer dar um coletor menstrual para uma pessoa que não tem água, puxa, ela precisa da água, né? Claro que ela também precisa do produto de higiene menstrual, que nesse caso, quem não tem água, não dá para usar o coletor, porque tem que lavar o coletor. Mas tem outras soluções, enfim, nesses lugares não tem essa questão, então muitos países já têm distribuição de produtos para menstruação, tanto descartáveis quanto reutilizáveis, além de serem muito mais acessíveis para a população, porque o preço acaba caindo bastante, já que não tem imposto sobre eles. Legal, Mari, muito obrigada. Eu queria saber se você quer dar um último recado aqui para o nosso público. A vida não precisa ser assim, gente. A gente precisa olhar para aquilo que está incomodando e não se contentar com aquilo que está ruim. Menstruar não é para doer. Menstruar não é para parar o nosso dia. Existem várias soluções e a gente precisa olhar para isso porque a gente merece mais. Ficar só aceitando. Não, até quando? E isso muda tudo. Quando a gente consegue observar e se dar o próprio valor, né? Entender que, não, o nosso sentimento sim importa. O nosso conforto é importante, a nossa saúde é importante, a nossa liberdade é importante. E você começa a fazer as coisas por você, para você. Então, buscar ajuda no caso de um problema de saúde, trocar o produto de higiene menstrual que você usa por um que possa te dar mais liberdade para poder fazer tudo aquilo que você precisa, é super importante. Então, a vida não precisa ser assim, existe solução para quase tudo já, então não se deixe em último lugar dessa fila, se coloque em primeiro lugar, você merece mais. Muito obrigada, Mari, adorei receber você aqui. Tomara que venha mais vezes, a gente vai continuar conversando sobre isso, nos próximos dias vão sair várias postagens sobre isso também. Para quem não conhece, procura a Enciclo e outras alternativas também, como a Mari falou, procura aí uma coisa que se encaixe melhor no seu dia a dia, vamos procurar iniciativas que ajudem as mulheres que não têm acesso aos produtos de higiene menstrual, porque é muito importante, né, já que a gente está tendo um estado que não está se preocupando com isso, inclusive vetando projetos de lei que são para distribuição gratuita de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade, então vamos tentar fazer esse trabalho, né, e ganhar autonomia juntas, porque não é uma questão individual, né, é coletiva. É coletiva, e 1 mais 1 não dá 2, dá muito mais. Então, somando, então essa iniciativa de estar aqui agora, e eu super agradeço o convite de poder falar um pouco mais
1, 2, 1000, sei lá quantas pessoas vão ouvir isso que a gente conversou, talvez acenda uma luzinha ali e ela possa também passar essa mensagem para frente, e assim a gente consegue se juntar como sociedade e se fortalecer, porque de verdade, de novo, a gente merece mais. Agradeço muito, muito, muito. Foi bom o papo e estou disponível. Quando eu quiser falar sobre esses assuntos, eu falo tudo que entra, sai, fica na vagina, é comigo. Eu adoro conversar sobre saúde íntima. Legal, muito obrigada, Mari. Um beijo. Beijo, tchau. Gente, papo reto aqui para finalizar esse episódio. Foi um prazer receber a Mari nesse espaço. Eu adorei conversar com uma pessoa que trabalha já há tanto tempo e que tem um projeto tão legal quanto o Enciclo. Esse não foi um episódio patrocinado, senão eu teria avisado vocês antes, obviamente. Mas vou reforçar aqui, não foi um episódio patrocinado, foi uma oportunidade que apareceu de entrevistar a Mari e eu espero que vocês tenham gostado. A gente já trouxe esse assunto aqui em 2 outras ocasiões. No episódio 20, sobre ginecologia natural com a Bia Sabor, e no episódio 48, sobre menstruação e saúde. Então, vou sempre lembrar vocês de verem os episódios que a gente já falou sobre esse assunto, até para vocês verem o quanto que a gente já mudou com relação a isso, e eu espero que vocês também caminhem trilhem esse caminho junto com a gente. E agora um aviso para a programação aí do final do ano, né? Vão ter mais 3 episódios abertos e 2 somente para apoiadores da Aurelo. Então, se você não apoia Outras Mamas e puder contribuir, a gente vai ficar muito, muito, muito feliz. E eu sei que eu fiquei em falta com a newsletter do mês passado. Mas, gente, eu não consegui fazer nada dia 31 de outubro por motivos óbvios de felicidade extrema e alívio com a eleição do presidente eleito Lula. E estamos acompanhando aí. Já já vai sair um episódio sobre o que está sendo conversado na COP. Já vi que teve coisas relacionadas diretamente com o veganismo. Então aguardem esse episódio. Vamos ver o que mais vai acontecer aí durante essa semana. E continuaremos fazendo sorteios. E já estamos nos programando para a próxima temporada. Já entrando em contato com convidados. Já definindo os temas para a gente seguir uma linha aí editorial, achei chique, vou usar isso, uma linha editorial aí pro ano que vem. Então, continuem seguindo a gente, compartilhando os nossos posts, comentando sempre que puderem e apoiando, claro, se vocês puderem apoiar. Muito obrigada e até a próxima!